Oi, minhas lindonas, mais um vídeo aqui no canal e hoje com um tema mega especial. E tudo que pedirdes em oração, crendo já o recebeu. Então, vem comigo que hoje nós vamos entender o que o Senhor quer falar para nós. Marcos, capítulo 11, versículo 20. Passando pela figueira, na manhã seguinte, viram que ela tinha secado desde a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha como secou a figueira que amaldiçoastes. Jesus respondeu: Tende fé em Deus, eu vos asseguro. Quem disser a este monte, sai daí e joga-te ao mar, e não duvidar em teu coração, mas acreditar que vai o que acontecer, o que se diz, assim o acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o já recebeu, e tudo vos será dado. Palavras da salvação, né? Glória a vós, Senhor. Gente, quero começar esse vídeo com essa palavra que me chamou muita atenção, né? E essa palavra, ela foi muito, assim, pertinente com tudo aquilo que eu vivi também na minha vida pessoal, né? E que eu quero partilhar aqui com vocês hoje. Tudo que pedirdes em oração, né? E o que é essa oração? É a ação de orar, de clamar, é a oração de pedir, né? Mas também de ter a ação, de ter a atitude de correr atrás, de ter a atitude de tentar mudar realmente aquele pensamento, de mudar aquela atitude. Essa é a ação, né? A oração, ela é combinada da ação também, de você transformar aquele seu pensamento numa ação, num movimento. Eu costumo sempre falar que o Senhor, ele faz os 90%, os 95%, e nós temos a parte de fazer os 5% que é do nosso direito, que é essa ação, né? Esse agir para que as coisas venham a acontecer. E é por isso que eu acho, assim, incrível essa palavra, né? E tudo que pedirdes em oração, crendo, já recebeu. A oração é o ato de pedir, de chamar, mas também de se levantar, de mostrar que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me levantar, eu tô nessa situação, eu tô dentro dessa situação difícil que eu estou passando, mas eu preciso me levantar. Nessa palavra que nós lemos, a gente vê a situação de que os apóstolos, né, eles estavam passando com Jesus por uma figueira que Jesus já tinha amaldiçoado, porque ele já tinha buscado frutos ali e ela não tinha dado frutos, mesmo que fosse no tempo dela dar frutos, né? E o Senhor amaldiçoou em uma outra passagem. E quando Pedro lembrou, né, de que a figueira tinha sido amaldiçoada por Jesus, e aí eles viram lá que a figueira estava totalmente seca, né? E o que acontece? Pedro, ele falou, né? Olha, mestre, como a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu, tende fé em Deus, né? Por mais que pareça que tá tudo perdido, por mais que pareça que é o fim, por mais que pareça que não vai dar certo, né? Não tem saída, não tem solução, que você entra no túnel, você só vê escuridão, 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 e você não enxerga a luz no final do túnel. A palavra hoje, ela tá nos falando, tende fé em Deus. Tá seca, tá sem vida, mas tende fé em Deus. E aí o Senhor continua falando, eu vos asseguro, quem disser a este monte, sai daí e joga-te ao mar, e não duvidar em seu coração. Olha o segredo dessa palavra. Não podemos duvidar no nosso coração. Se eu sei que ali tem solução, se eu acredito no Senhor, quando Ele me fala que aquela situação tem solução, se você tem promessa do Senhor para cumprir na sua vida, mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que tudo pareça sem saída, o Senhor fala, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que vai acontecer o que se diz, assim acontecerá. Se eu acreditar naquilo que o Senhor está me falando, se eu acreditar que eu vou colocar um negócio, que eu vou empreender em algo, em determinada situação, né, em determinado negócio, em determinado empreendimento, se eu acreditar que aquilo vai dar certo, pode não acontecer nada de imediato, pode não acontecer nada naquele momento ali, mas se eu acreditar, sem duvidar, os frutos virão. Quando a gente fala sobre a oração e não tem ação, como que eu vou esperar que algo aconteça na minha vida? Como que eu vou esperar, acreditar que algo aconteça na minha vida? Porque nada é assim, não passa de mágica, não. Não pense você que você vai colocar um negócio hoje, que você vai empreender hoje, que as coisas vão acontecer do nada, porque nada é do nada. Tudo exige sacrifício, tudo existe uma ação, tudo existe uma decisão, tudo exige que você faça as escolhas certas, boas escolhas, para que você colha os frutos certos no tempo certo, né? Então nada vem por acaso, nada brota do nada. Aquela figueira, ela não secou por um acaso, né? Ela não tinha dado fruto, mas ela não secou por um acaso. Ela secou para que o Senhor fosse lá e manifestasse a sua glória, para dizer para os apóstolos dele que se eles tivessem fé, ela voltaria a ter vida. E eu sei como é difícil acreditar além de toda a esperança, né? No auge da pandemia, logo quando veio a pandemia, veio também o desemprego na minha casa, né? Veio o desemprego, veio a situação dos filhos pequenos, muita situação financeira, dificuldades financeiras, muitas situações adversas que me faziam acreditar que nada iria dar certo, né? No auge da pandemia, todo mundo se escondendo dentro de casa, todo mundo com medo, todo mundo usando máscara, né? Meu marido estava trabalhando quando começou, teve que sair do trabalho, as empresas começaram a cortar os funcionários, e eu sei que essa foi a realidade, talvez, de cada um de vocês aí que está me ouvindo, né? E aí o que acontece? Nos vimos sem saída, nos vimos sem solução, cada um sem trabalho, com filho pequeno dentro de casa para criar, para sustentar, para trazer alimento para dentro de casa. E agora, o que fazer? Aquela situação do túnel fechado, o túnel que só vê escuridão, o túnel que só vê situação difícil e que você não consegue ver a luz no final daquele túnel, né? E nós começamos a orar, nós começamos a clamar, nós começamos a pedir ao Senhor, principalmente pela nossa proteção, pela proteção dos filhos, e veio a questão da fé, né? O Senhor levantou no nosso coração para que a gente fosse às ruas, para que a gente vendesse bolo porta a porta, mas como vender bolo porta a porta se estava com toda aquela situação da pandemia, todo mundo com medo de sair de casa, e o Senhor nos mostrou, dentro daquela dificuldade, uma solução, né? E aí, mas como fazer? Sem nenhum real no bolso, como fazer, né? E eu lembro que eu peguei ali algo que eu já tinha para um preparamento de bolo, já pouca coisa eu tinha, e eu fiz um bolo, né? Eu lembro que eu vendi pra uma vizinha, e daqui a pouco, daquele bolo que eu vendi pra vizinha, que é aquilo o dinheiro que eu arrecadei, já fiz um segundo bolo e um terceiro bolo, e com o carro que a gente tinha, a gente colocou, eu lembro que a gente tinha colocado uns 10 bolos na traseira do carro, né? Na parte do porta-malas.
E nós fomos pra uma localidade vizinha daqui mesmo de perto, da onde a gente mora, e a gente começou a vender. E como as pessoas não saíam de casa, como as pessoas não tinham como, tinham medo de ir ao mercantil, tinham medo, então tinha toda aquela situação. E eu fazia o bolo bem embrulhadozinho, né, com papel plástico descartável, todo aquele cuidado, toda aquela proteção, né, com álcool em gel e tudo mais. E as pessoas começaram a comprar. E todos os dias nós saíamos de casa e vendíamos todos os dias de 10 a 20 bolos por dia. De 10 a 20 bolos por dia. E foi assim que eu enxerguei, em meio a toda essa tempestade, em meio a toda essa tribulação da pandemia que nós passamos, nós conseguimos vencer. Vendendo bolo porta a porta. Ah, Mayara, mas você não tinha medo? Lógico que eu tinha. Quando nós chegávamos, nossos filhos ainda eram pequenos, a gente corria pro banheiro pra logo tomar banho, a gente não abraçava os filhos da gente quando a gente chegava. A gente não... E os meninos eram muito pequenos, não entendiam, queriam correr pra gente, e a gente tinha que barrar eles, né? Tinha que entrar logo pro banheiro, tinha que logo tomar banho, tinha que logo fazer toda aquela higienização pra manter o máximo de cuidado que nós podíamos ter, né? Mas também a gente não poderia ficar parado. E aí é onde entra a ação da oração. É aí onde entra, não adianta eu orar, pedir a Deus um emprego, pedir a Deus que o Senhor me mostre uma solução, pedir a Deus um casamento perfeito, não adianta se eu não tenho ação, não adianta se eu não levantar a minha bunda da cadeira, se eu não dobrar os joelhos e orar, mas também buscar ideia, buscar entender, estudar, fazer aquilo dar certo, fazer um planejamento. Não adianta. Se eu quero muito um emprego, não adianta eu só orar. Eu tenho que bater na porta, eu tenho que ir lá correr atrás, eu tenho que perguntar, eu tenho que me informar. Eu preciso da ação. Não é só a oração, é a oração junto com a ação. Eu preciso agir. Se eu quero um casamento perfeito, se eu quero um casamento mais controlado, se eu quero um casamento mais equilibrado, eu preciso da oração, mas eu também preciso da ação. Você nunca vai ter um casamento 100% perfeito, porque é preciso ter esses altos e baixos. Mas um casamento em Deus, ele pode passar por circunstâncias, ele pode passar por situações, mas ele não é derrubado. Ele não é derrubado porque ele está onde? Ele está alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus, né? E pelo poder da oração, conjuntamente com a ação, eu consigo realizar grandes coisas dentro do meu matrimônio também. Então é preciso agir, é preciso levantar, é preciso ter fé, como a palavra fala, né? É preciso ter fé, porque o Senhor fala assim, eu vos asseguro, quem disser a este monte, sai daí, joga-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que vai acontecer aquilo que se diz, assim acontecerá. Se o Senhor plantou algo no teu coração, se você decidiu fazer, se você decidiu que vai realizar, se você tiver fé no seu coração, se você acreditar que aquilo vai dar certo, se você tiver ação, vai dar certo. Vai dar certo. Agora, o que acontece muitas vezes? As nossas escolhas, muitas vezes, são escolhas contrárias àquilo que Deus quer. As nossas escolhas nos dizem aquilo que a gente vai semear, se é bom, se é ruim, né? Então, ao invés de eu buscar uma solução propícia para a minha vida, ao invés de ficar buscando outras soluções que são mais propícias para a minha vida, eu vou buscando outras coisas. Eu vou ficando sentado, eu vou ficando parado, eu vou deixando as coisas acontecerem. Se der certo, quando der certo, aí tudo bem. Se chegar alguém batendo na minha porta dizendo, fulano, tá precisando de alguém para trabalhar ali, se der para mim, eu vou, né? Não existe uma atitude de agir, não existe uma atitude de ação, não existe uma atitude de decisão. Então aquilo que eu estou plantando hoje, aquilo que eu estou decidindo hoje, vai falar muito sobre aqui daqui a 5 anos. Quando a gente fala assim, daqui a 5 anos, a gente pensa que tá muito longe. 5 anos, 5 anos é muita coisa, 5 anos, daqui que chega 5 anos, mas 5 anos, gente, ó, passa assim. Então, a minha decisão hoje vai influenciar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, vai influenciar. E eu decido se vai influenciar pro bem ou se vai influenciar pro mal, né? Se vai ser consequências boas ou se vai ser consequências más. Eu decido, a sua decisão hoje, seja boa ou seja má, vai ter consequência sim, vai gerar consequência sim. A sua ação hoje vai gerar consequência sim. Você não ter ação também hoje vai gerar consequência sim. Se eu não fizer algo para mudar uma situação que está afligindo meu coração, uma situação financeira, para mudar minha situação financeira, gente, eu vivia uma situação financeira muito precária, muito mesmo, a ponto de realmente escolher realmente o que comer, entende? Viver uma situação onde que você não tinha liberdade de escolher, eu quero comer isso hoje, então eu tenho condição de comprar isso. Não tinha isso. E eu olhei pra dentro de mim e eu disse, não é possível que seja só isso, não é possível. Então eu comecei a analisar quais eram as ações que eu estava tomando. Quais eram as ações, quais eram as escolhas que eu estava tomando. E é bem verdade que eu não estava tomando escolha nenhuma. É bem verdade que eu não estava tendo ação nenhuma. E por isso não estava me trazendo frutos bons, não estava me trazendo consequências boas. Então quando eu olhei pra dentro de mim e eu decidi, e eu sabia que eu precisava mudar, eu comecei a entender que eu precisava tomar uma atitude. E a partir daí, foi que tudo começou a mudar na minha mente, no meu coração, né? E é isso que a gente precisa hoje entender, que as nossas ações vão trazer resultados, uma hora ou outra vão trazer resultados. Mas também, se eu não tiver ação, vai trazer resultados. De quê? De você não sair daquela situação. Você não vai sair daquela situação se você não tiver resultado. Aliás, se você não tiver a decisão de mudar, se você não tiver a atitude de mudar. Não vai ter, gente. E a consequência é o quê?
Se você estiver passando aí, igualmente a mim, passando por dificuldade financeira, vai continuar na dificuldade financeira. Se você não tiver atitude de buscar um emprego, vai continuar desempregado. Se você não tiver atitude de colocar, incrementar, fazer alguma coisa pro seu relacionamento, continuar dando certo, continuar sendo firmado ali na rocha que é o Senhor Jesus, vai continuar dando errado, né? Se você não fizer boas escolhas nas suas amizades, você vai continuar se dando mal nas suas amizades. Então, tudo gera uma consequência, tudo. Se eu fizer alguma coisa, vai gerar uma consequência. Se eu não fizer nada, também vai gerar uma consequência. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Que a sua ação tem consequência. E eu desejo que você tenha ação boa. Que você escolha frutos bons, escolha dar frutos bons. Para que você não venha secar como essa figueira. Né? Que você acredite que o que você está plantando hoje vai gerar um resultado. E que os 5 anos vai chegar. Uma hora vai chegar. Gente, parece que foi hoje que meu filho tinha 1 ano. Hoje ele vai fazer, em janeiro ele já faz 10 anos. Então o tempo passa. E o que é que você tá fazendo? Qual é a ação que você tá tomando? Qual é a atitude que você tá tomando? Porque o tempo tá passando. O tempo tá passando e você tá continuando nessa tristeza aí, que você tá continuando esperando que algo caia do céu e não vai cair. Nada vai cair do céu. Como nada ia cair do céu pra mim naquela pandemia. Não ia, gente. Eu não ia esperar que um vizinho viesse me trazer um prato de comida. Apesar de que acontece muito, né? Graças a Deus as pessoas ainda têm bondade no coração. Mas eu não ia ficar esperando as coisas caírem do céu. Eu não ia ficar esperando. O que eu fiz? Eu pedi, eu orei, Senhor, me dê um direcionamento. E de repente eu olho pro lado, a única coisa que eu tenho ali é uma massa que dava pra fazer um bolo, e eu fiz um bolo, daquele bolo eu fiz outro, e aí começou aquele pensamento de construção na minha mente. E quando eu pensei que não, gente, eu já estava ali com 1 ano fazendo bolo, meu marido trabalhando comigo, nós tínhamos só um carro, uma vontade de vencer e uma decisão. Né? Nesse período, hoje eu sou cabeleireira, graças a Deus, e isso é uma pauta pra outro vídeo, viu, gente? Mas eu quero que você entenda hoje que quando eu busquei essa solução foi realmente para que eu saísse daquela dificuldade financeira, para que eu não viesse a passar dificuldade durante a pandemia, né? E eu cheguei até mesmo a contratar uma colaboradora para me ajudar nesse período de venda de bolo. Gente, foi o melhor período. O melhor período foi o da pandemia, tirando as consequências, né, da pandemia, que foi muito triste. Muita gente morreu, muita gente passou por doenças, muita gente perdeu um ente querido. Gente, mas tirando essa situação, no sentido que a gente está trazendo hoje aqui, que é o de não ficar parada, de não aceitar a situação ruim que entra na sua vida, na minha vida. Gente, eu decidi, sabe? Foi o melhor ano da minha vida esse ano. Tirando tudo isso, foi o melhor ano. Nós não passamos dificuldades financeiras, nós não passamos. Pelo contrário, acredito que, diante de tudo isso, o mais importante mesmo é entender a sua verdade. Entender aquilo que se quer, entender aquilo que tem no seu coração, o seu propósito. Né? E entender que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por aquilo que nós decidimos. Eu sou responsável. Até o momento em que eu passei situações difíceis, eu era responsável. Eu cheguei pro meu marido e falei, olha, tu tem vários talentos, eu tenho vários talentos. Eu sempre fui assim, gente, cheia de atitude, eu sempre fui essa pessoa assim, de não esmorecer muito fácil, né, de não desistir tão fácil, na verdade. Então eu cheguei pra ele, eu falei pra ele, ó, o que você sabe fazer? Aí meu marido é desenhista, ele trabalha de tudo um pouco ele trabalha. E a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer, né, e começamos a trazer essa responsabilidade das consequências pra nós. Olha, se hoje nós estamos assim, é por consequência nossa, é por decisão nossa. Porque eu preciso entender que eu preciso fazer alguma coisa. Você precisa entender que você precisa fazer alguma coisa. Não sei o que você precisa fazer, mas você precisa fazer alguma coisa. Levanta a bunda dessa cadeira. Muitas vezes eu me peguei no Google ali, rolando no Google, pesquisando o que eu vou fazer, o que dá mais dinheiro. Gente, pesquisar, estudar, sabe? Ter atitude, ter atitude de sair daquela inércia que você tá, daquela tristeza, chorar, ai, nada vai dar certo. Não traz essa consequência pra dentro de você e diga, se eu tô assim hoje, a culpa é minha. E se a culpa é minha, então como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou mudar isso aqui? Como é que eu vou ter atitude? Quais atitudes eu vou tomar a partir de hoje? Pra que essa consequência agora seja boa, não mais seja ruim. Porque eu não quero mais isso aqui pra minha vida. Né? Então traz essa consequência pra dentro de ti. Não existe culpado, não existe. É o comércio que tá ruim, é o governo que não tá servindo, é a política, não sei o que. Tira todos os culpados, traz essa responsabilidade pra você e aí você toma atitude. O que eu preciso fazer? Preciso fazer isso aqui, preciso acordar mais cedo, eu preciso buscar em outra cidade, não tem trabalho nessa cidade aqui, então eu vou buscar em outra cidade. O que eu preciso fazer? Eu sei fazer bolo, então eu vou lá e vou fazer o bolo, eu vou fazer alguma coisa. Você sabe o que tá aí no seu coração. Vou fazer alguma coisa e trazer essa consequência, essa responsabilidade da consequência pra mim. Eu decido os resultados que eu quero ter. Eu decido os resultados que eu quero. Maiara, decidi os resultados que eu queria ter. E hoje eu tenho consciência que a escolha que eu faço hoje vai me gerar consequência daqui a um tempo. Às vezes ela vem imediato, mas às vezes ela passa um tempo pra vir. Seja ela boa, seja ela ruim. E eu quero deixar uma frase hoje pra vocês, que é assim, essa frase, gente, eu gosto muito de escrever e eu gosto muito de criar, né? Pra vocês que não sabem, eu também, na minha época da juventude, da infância, eu escrevia muita poesia, né? Talvez algum dia eu traga uma poesia aqui pra vocês. Mas a frase é preciso decidir ir. Ficar pode ser suicídio. Eu quero que você preste bem atenção, eu vou repetir essa frase pra você. É preciso decidir ir. Ficar pode ser suicídio. Traga isso pro seu coração. E veja se essa frase faz sentido hoje na sua vida. Veja se essa frase hoje está fazendo sentido na sua vida. E o que você vai fazer a partir dela? O que você vai fazer a partir dessa frase? A partir desse vídeo que você viu hoje aqui?
tá certo? Gente, muito feliz por estar em mais um vídeo aqui com vocês. Vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar o teu like, de deixar o teu comentário e, principalmente, se inscreve no canal, compartilha. Tem mais mulheres precisando escutar essa palavra. Cuida! Deus abençoe vocês.